Olá! Hoje nós estamos aqui com a escritora Enófila, que ela vai explicar o que é, engenheira química e criadora de histórias fantásticas, que eu já li boa parte delas e adorei. Vocês não podem perder, porque hoje a Kátia Parente vai falar um pouquinho da vida dela, como ela começou a escrever e sobre suas inspirações, de onde saíram as suas inspirações, porque o primeiro livro de que nós vamos falar se chama Histórias que eu escrevi enquanto corria. Eu fiquei imaginando como é que ela corria e reescrevia, mas não é bem assim, não é, Kátia? Então a Kátia hoje vai contar para vocês como é que ela fez isso. Então, como que você começou a escrever, Kátia? Ai, pois é, Rosa. Eu sou engenheira química, né, como você falou. E depois que eu saí do emprego da Petrobras, né, que eu trabalhei lá durante muito tempo, eu fui fazer um curso de fotografias. Bom, primeiro eu tinha que agradecer pelo convite de você me chamar e da gente falar justamente desse livro aí, que é bem interessante. Enfim, aí eu fui fazer um curso de fotografias, com a ideia de virar fotógrafa. Porque eu falei, não quero mais ser engenheira, vou virar fotógrafa, né, assim. Só que fazer o curso foi ótimo, porque serviu para eu descobrir que eu não queria ser fotógrafa. Só que aí... Ótimo! Não, foi ótimo, o curso valeu. Eu até hoje tiro foto, sempre que eu viajo eu carrego a máquina. Se alguém precisar, eu tiro foto, sem problema nenhum, mas não queria fazer disso uma profissão. Só que fazer o curso deu a ideia de escrever o meu primeiro livro, que é o Em Busca da Fotografia Perfeita, que acabou virando um romance. Depois surgiram mais 2 livros, que foi a continuação da história. E aí eu escrevi outros e aí eu não parei. Daí foi uma coisa que começou com um curso de fotografia. Então, mas a minha curiosidade é assim, eu gosto de escrever, mas eu não tenho o dom da escrita, eu não tenho o dom para criar. Então, o que eu percebo, assim, essa criação artística, imaginar o ambiente, as pessoas, os personagens, diálogos. Sim. Eu jamais conseguiria fazer isso. Então, quando eu escrevo pesquisa, resumos de livros que eu li, estudos que eu fiz, coisas técnicas, né? Mas um romance, um conto, uma ficção. Então, isso tem que sair de uma caixinha. Que caixinha é essa que você tem para poder... Olha, são 7 livros. 7 livros. Não é brincadeira. Tem gente que escreveu mais. Tem. No Brasil? Vamos começar a contar. Acho que não dá nos dedos da mão. Né? Tem gente que escreveu mais, né? Ao longo dos anos. E com qualidade, né? O problema é você também escrever. Sim. Não querendo te cortar, mas hoje, se você colocar na inteligência artificial, você vai escrever 20, 30, 100 livros com a inteligência artificial. Agora, onde está seu coração? Onde está sua mente? Onde estão os seus desejos, seus sonhos, suas visões, suas ideias? Não é? Vai ficar tudo na mão de uma máquina. Vamos empobrecer, então, porque a máquina pega a ideia de alguns e passa para outros, bate no liquidificador, né? E joga para outro, e o outro também publica. Então, assim, isso daqui é uma realidade de um ser humano que tem uma inspiração e que consegue pôr a sua inspiração no papel. Isso é o segredo de uma pessoa que pode ser chamada escritora. É verdade. Certo? Essa é a minha opinião. Eu posso estar errada, daqui 10 anos vão rir da minha cara, achar que isso daqui é uma tremenda de uma bobagem que eu estou dizendo, mas nesse momento atual... vai ser difícil alguém me convencer do contrário. Concordo com você. Quem escreve tem que concordar comigo, exatamente. Né? Porque eu penso assim, a gente pode utilizar a inteligência artificial como uma ferramenta para ajudar a construir algumas coisas. Então, você pode pedir para montar ideias, de repente, de um curso, ou, sei lá, de qualquer coisa. Mas na hora de escrever histórias, porque as histórias que você falou, né, de criar personagens, criar diálogos, eu sempre gostei muito de ler. Eu sou fã de livros desde pequena. Então, eu comecei com os gibis, né? Turma da Mônica. Né? Denuncia a idade, né? Quem fala que começa com os gibis da Turma da Mônica. Depois, eu fui passando a Agatha Christie, a coleção Vagalume, que acho que, né, fez parte da infância de todo mundo, né? Dessa faixa etária nossa, assim. Mas aí eu fui entrando sempre nas histórias. Eu gosto de ler e eu gosto de entrar na história. Então, eu vivo aquilo que eu tô lendo. É uma coisa, assim, de você mudar um pouco da sua realidade. Então, você quer fugir da rotina...
vá para os livros. E é os livros criados por pessoas que sentaram ali e escreveram aquilo. Criaram, de alguma forma, aquelas histórias, né? Sim. Então, o fato de eu gostar muito de ler ajudou muito na construção das histórias. Isso que eu ia falar. E isso é muito importante. Se a pessoa quer um dia escrever a própria história que seja, ou criar uma história nova, você precisa gostar de ler, tem que ler. Sim. Senão não dá. Uma coisa sem a outra não combina. Não vai casar. Não vai. E assim, dentro desse universo de livros que você já leu, quais são os que mais te inspiraram, ou os autores que mais te inspiraram? Olha, eu gosto muito de Stephen King. Sou fã de Stephen King, embora não tenha tido coragem de ler eu percebi aqui. Tem livros dele que eu falei, não, acho que esse aí eu não consigo ler, né? Eu não dou conta de ler. Mas também gosto muito de Dan Brown. Eu sou do tipo, eu não sou leitora de clássicos, né, gente? Né? Todo mundo fala, você é escritora, então você lê livros clássicos. Não. Você leu... Tipo, Dostoiévski. Isso, alguns assim. Não. Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, sim, mas há muito tempo. E os clássicos nacionais, o Machado de Assis. Machado de Assis, o José de Alencar. Exato, na época do colegial, né? Jorge Amado. A gente lia, tinha gente que lia o resumo. E eu gostava de ler o livro. Ah, sim. Né? Porque você lê o resumo, você interpreta, tem lá tal, é legal, ok. Mas eu gostava de ler a história mesmo, os livros, né? Então, isso também foi uma bagagem que ficou, porque fica guardado, né? Em alguma caixinha aqui, tá lá, né, gravado. Então, é uma história que você carrega. E isso contribui, sem dúvida, para a leitura. Mas eu gosto muito o Dan Brown, eu gosto muito a Kate Morton. Ela não é muito conhecida, a Kate Morton, mas ela tem uns livros muito legais que são romances com história. Então, ela fala do momento atual e ela volta, de repente, para a época da Primeira, Segunda Guerra e conta a história daquela família. Daí tem todo aquele envolvimento, um pouquinho de suspense, sem ser muito carregado. Então, esse tipo de leitura é que eu gosto. Mas eu gosto mesmo de suspense policial e os suspenses, né, também de mais pesados, assim, de terror. Eu também gosto de pegar de vez em quando. Aí eu faço intervalo com um romance mais comédia romântica, bem suavezinho, que é para dar uma aliviada. Também gosto. Então, aí você vai aprendendo com esses escritores, né, estilos de história e tal, até achar a minha própria voz, né? Isso. Porque a gente tem que achar a própria voz na hora que está escrevendo. Isso aí mas só escrevendo. É só praticando. Escrevendo. Só praticando que você vai conseguir. É assim, então, escrever, a gente sempre vai se utilizar. Aí, vou falar, tá vendo? É o que a inteligência artificial faz. Não, mas não é bem assim. A gente sempre vai usar aquilo que a gente tem de informação e as nossas experiências pessoais. Sem dúvida. Dentro das suas experiências pessoais, tem muito nos livros? Muito. Tem muito? Muito. Porque, inclusive, eu brinco com os meus amigos. Eu falo, vê o que vocês vão fazer, que vocês vão virar personagem. Hein? Cuidado que vocês podem virar personagem. Porque, às vezes, é uma coisinha besta que alguém falou, que de repente aquilo grava e na hora que você está escrevendo, você fala, eu vou usar isso aí. Ou o biotipo da pessoa, né? Porque criar um personagem, muito, então assim, pega aquele biotipo daquela pessoa específica, né? E transforma num personagem. Exatamente. Legal. E pega histórias... Mas não podemos perguntar quem é, então tá bom, vou pular. Eu não vou falar. Posso até falar que tem esse livro, esse daqui, O Pousado à Luz da Manhã. Eu escrevi, ele é uma fantasia, tem um suspense com um pouco de fantasia, mas a personagem principal, o início da história dela, eu me baseei por conta da história de uma amiga, né, que teve um casamento problemático e tal, e eu catei a ideia dela e falei, vamos transformar isso aqui... A experiência dela, coitada, a vivência dela, e coloquei, claro que eu mudei um monte de coisa, eu exagerei em algumas coisas, porque, né, aí é que é a beleza do escritor. A liberdade de poder dar mais ênfase para um lado ou para o outro, né? Exato, depende, você pode suavizar um pouco a história ou você pode carregar mais, daí depende do que você quer transmitir. Exatamente. Aí, né, de mensagem. Bom, assim, mais ou menos como você constrói histórias, você falou, mas como nós estamos falando também dos personagens agora, né? Quando você tem aquela ideia do livro e aí você começa a compor os personagens, como é que você faz você descreve esses personagens? Então, às vezes você está no meio tá começando a escrever, na dúvida, você volta lá numa cena anterior e reescreve. Ou então assim, você tem ele lá, deixa eu ver o que mais eu coloquei neste personagem que eu posso utilizar para dar continuidade.
daqui para frente. Sim. É um... Como é que eu vou falar? É fazer a ficha do personagem. Uma ficha de um personagem, né? No início eu não fazia, não. Os primeiros que eu escrevi, eu não fiz. Foi assim, eu começo a história mais ou menos com aquela... Ou Em Busca da Fotografia, ele saiu assim... Eu costumo brincar que ele saiu meio vomitado. Parece que a história veio pronta na minha cabeça. Mas os outros, eu fui deixando a história me levar. Então, eu não planejei a história. Aí, depois, eu fui voltando para corrigir, porque quando você vai escrevendo muito solto, você vai dando umas comidas de bola no meio do caminho, né? Então, fica com lacunas, coisas que, de repente, eu costumo dizer assim, eu brinco, eu matei o personagem lá atrás, eu esqueci e ele volta para cima. Então, você tem que tomar cuidado. Ressuscita o infeliz como assim? lá. O cara não tinha morrido? Então, você tem que depois resgatar, fazer essa leitura mais crítica e ir arrumando essas... né, encaixando essas coisas e tal. Sim. Mas nos livros... O roteiro, né? Aquele roteiro, né? Mas nesse último que eu vou fazer o lançamento agora no final de setembro, que chama Fazenda Camélia, esse eu tive que fazer a cola dos personagens e as datas, porque ele ficou muito num vai e vem histórico e com detalhes que ao longo, como a história ficou um pouco mais longa também, eu tinha coisas que eu esquecia. Eu falei, caramba, eu acho que eu vou precisar fazer aqui um caderninho mesmo, e anotando a lápis mesmo, na mão, assim, fulano de tal, nasceu tal ano, foi até tal ano, casou, não sei o quê. Fiz um roteirinho para cada um, porque eu já estava eu mesma me perdendo, que eu não sabia mais quem era quem, sabe? E, Kátia, quando que você vai lançar? Dia 27 de setembro. E aonde vai ser? Vai ser no Brazucas. É um wine bar que fica na Vila Mascote. Então, fica aí Brazucas, dia 27 de setembro. Isso. Para conhecer pessoalmente a Kátia. Os outros livros teus vão estar lá também. Vou levar todos, aí você já ganha um autógrafo, isso aí, tá bom? É isso aí. Não vai ser comigo, como editora, infelizmente, não, mas de qualquer forma a gente tem que divulgar, porque é isso que a gente está fazendo aqui. Divulgar o trabalho dos autores, independente de editora, independente se ele publicou de forma independente, né? Livros físicos de preferência, que vocês já sabem que eu já fiz esse convite para todos, né? Autores de... Não tenham... Eu não tenho nenhum senão para autores de outras editoras. Pelo contrário, esse espaço aqui é para qualquer autor. Né? É lógico que o livro vai passar por um critério, a gente tem que ter uma sinopse, ver se aquilo se enquadra dentro de um ideal, lógico, né? E o que você está falando é muito importante desse roteiro. O que é importante aí é a revisão de um livro. Sim, um livro, a revisão ortográfica é uma das revisões que um livro deve passar, mas não é a única. Então, é necessário que alguém leia o que você vai publicar antes de ser publicado. Porque o autor, isso eu vou falar de experiência própria, e eu conversei com ela antes da gente entrar aqui, o autor, ele tem a vista viciada. É verdade. Então, ele vai ler o texto dele e vai falar, não, tá tudo com concordância, tá tudo certo, eu não matei o cara lá atrás. Então, assim, existe a necessidade de um crítico que leia o seu livro para que aquele livro tenha esse roteiro. Então, não é só uma questão de você usar a mesma concordância verbal, não errar os plurais, não é só isso. É uma questão de entendimento daquele texto que você está criando. E quando a gente lê quando nós lemos aquilo que nós produzimos, esse critério, ele se apaga, porque a gente já está com a vista viciada. A gente vai sempre olhar e vai falar, não, está tudo certo aqui. Essa é a importância disso, sem né? dúvida. Vicia mesmo por experiência própria. Mas voltando, dia 27 de setembro, no Brazucas, na Vila Mascote. A partir das 3 horas eu vou estar lá. A partir das 3 da tarde. Vem tomar uma tacinha de vinho lá com a gente. É isso aí. E conhecer os livros. Né? Autores nacionais contemporâneos, você lê? Eu leio, não muito, confesso, mas eu leio sim. Eu já li alguns do Itamar Vieira Júnior, né, o Torto Arado, enfim, ganhei de presente e acabei lendo. Não é um tipo de livro que eu gosto, mas eu li por conta de ter ganhado e também para conhecer o autor, né? Agora tem o Marcos de Brito, tem a Cláudia Leme, que também é outra autora de suspense, também muito boa. Tem vários autores nacionais e amigos, né? Que tem alguns conhecidos que são escritores, que, né, escrevem também da ficção, tudo ficção, mas
que são as experiências deles, né? Então, da mesma forma que eu ponho sobre as minhas experiências nas histórias, eles também põem as experiências deles nas histórias. E Sim. pesquisas e tudo mais. Então, eu acho que tem que dar valor pro autor nacional, sim, porque tem bastante coisa boa. Sim. Tem bastante coisa boa. Marcos de Brito, que eu falei, né? A Cláudia Leme. Tem o Eury Donaville, que ele também escreveu um livro bem bacana... aí depois eu preciso pegar o nome do livro dele, que é meio complicado, mas é uma história muito legal. Então, tem autores contemporâneos que são muito bons, que são autores que vale a pena conhecer, porque, infelizmente, a gente cria um certo preconceito, né, com não é as só histórias isso, nacionais, né? É assim... nós quase não damos valores ao que é nacional. A nada. Quase Nem nada. aos vinhos. Né? O café, talvez. O café. A cachaça. O doce de leite. Doce de leite, queijo Minas. O pão de queijo. Pão de queijo. Mas autores nacionais, só quando o cara já se destacou muito, muito, muito. Exato. Então, essa oportunidade de visibilidade de autores nacionais... é o fator de nós estarmos aqui conversando hoje. Eu quero que o trabalho da Kátia, eu quero colaborar com o trabalho da Kátia, que ele seja visto. Que ele possa ser explorado por mais pessoas, que ela encontre o público-alvo dela. Você que já publicou, este é o seu espaço. E você que quer publicar, a importância disso que nós estamos falando aqui, de você... o seu texto é fundamental, lógico, sem ele não existe o livro. Mas de você elaborar aquele livro da forma correta. Não tenha pressa em publicar, mas publique algo muito bom, para que você consiga ser um Jorge Amado, um José de Alencar, né? E tantos outros que já passaram aqui pelo Brasil. É essa a intenção. E da Kátia também. Ela cuida do trabalho dela para que isso ocorra também. Sem dúvida, sem dúvida. Bom... aqui entra a minha dificuldade. A tal da vista viciada. Sim. Eu sempre leio o livro procurando o problema. Ai, meu Deus do céu. Então, a minha vista é viciada na busca do problema. Ou na busca daquilo que está na entrelinha. Porque quando eu leio textos específicos onde eu estou procurando exatamente isso. Então, você, Kátia, como escritora... o que te chama mais atenção num texto? A ortografia, aquela diagramação, a forma como aquele livro foi montado, se ele tem ilustração, se ele tem o nome do autor lá em cima. O que faz para você o livro ter uma qualidade? Uma qualidade. Então, eu, antes de virar escritora, eu não prestava atenção em nada disso. Era só a história e estava me envolvendo ali com o enredo e pronto. Aí depois, eu fiz um curso de escrita criativa, porque eu sou engenheira, né? Então, engenheira não sabe escrever, basicamente, é só o técnico, né? Inclusive, quando eu comecei a ler o primeiro livro, teve, né, alguns amigos que leram e falaram, Kátia, cuidado que você não está escrevendo um relatório, você está escrevendo um livro. Então, vamos prestar atenção nisso. Não é tipo, ela fez tal coisa, ele fez tal coisa, pronto, acabou a história. Que engenheiro escreve assim. E, de fato, eu sou muito objetiva nas minhas histórias, então eu tive que aprender a escrever de uma forma em prosa. Romanceada, né? Romanceada. E aí eu fiz o curso de escrita criativa, aprendi muita coisa. Depois eu fiz o de edição e revisão também de texto, fiz preparador de texto, tudo pensando nos meus livros. E aí você começa a ter uma visão mais crítica daquilo que você pega para ler. E aí você começa a perceber que mesmo livros editados por boas editoras grandes, às vezes vem cheio de erro. Então, hoje eu presto atenção. Não que eu vá criticar o livro por conta de ele que era ela, não sei, coisas pequenas, todo livro tem problema. Sim, sempre ou outro pequenininho. Todo livro vai ter alguma coisa que não saiu correto. Exato. Não existe. Então, é um trabalho, como fala, é um trabalho quase que artesanal. Putz, verdade. É um trabalho artesanal. Muito artesanal, exatamente. Então, assim, essas coisas eu entendo. Agora, o que incomoda mesmo é o visual, é a formatação do texto, né? Aquela edição mal feita do texto. Tipo, parágrafo torto, letra encavalada, um tá justificado, o outro tá do lado. Às vezes, em e-book, você pega muito isso. Que tá tudo torto, o capítulo que começou no meio do caminho, outro fica tudo muito torto. Essa parte, isso eu acho que incomoda visualmente. Isso. Porque fica feio, né? O livro também não é só letras. Distrai a atenção do texto da história, para você ficar olhando o problema. É isso que mesmo. é o que eu falo. Que é o que eu falo.
A minha vista é viciada para o problema. Então eu bato e falo, meu Deus, podia ter ficado... Exato. Então isso incomoda porque eu perco até a atenção daquilo que eu estou lendo. É, isso mesmo, incomoda muito. Então eu tento, né, como eu sou autora independente, então eu também escrevo, eu edito, eu reviso, eu faço tudo. Então, às vezes, tem umas gafes que, né, tem coisa que sai errada, é diferente de você pagar um profissional que está, né, a profissão dele é aquela, né? Exatamente. Mas que a gente presta atenção, aí eu presto sim, eu começo a incomodar mais até do que os erros ortográficos no texto. Aqui tem uma pergunta que eu gostaria de fazer. Quanto tem de Kátia nos teus livros? Mais ou menos eu já te perguntei isso, mas eu não perguntei dessa forma. Tá. Quanto de Kátia tem na sua lista, nos seus livros? Eu acho que tem muito. Tem algum que é mais a sua cara? É o Em Busca da Fotografia, que foi o primeiro. Por causa que você foi buscar uma coisa e encontrou outra, né? Exatamente, que é exatamente a história. Ela sai para buscar, ela faz uma viagem para buscar a fotografia perfeita, que ela resolve tirar, e no final, a foto que ela acaba conseguindo, né, na história dela, ela descobre que o conceito dela de perfeição é totalmente equivocado, assim. Aí é a hora que a história desenvolve, porque ela vai atrás de uma coisa e ela encontra outra. Então, e aqui tem muita coisa da Kátia. Esse livro é uma história só. É uma história só. Porque esse aqui são contos, né? Isso, esse aqui não, a gente começou a falar, histórias que escrevi enquanto corria, são contos. E esse aqui é um romance. É um romance. É um romance. Exato, O Pousada? Também. Luz Todos da Manhã, eles. Todos. Só esse de contos. Que é só meu. E o 4 Estações, que eu escrevi com mais 3 amigos escritores, também é só de contos. Contos. Isso. Contos das estações do ano. Das estações do ano, que foi uma experiência bem bacana. Que, aliás, a gente se conheceu por conta do curso de escrita criativa que eu fiz, né? Esse aqui. 4 Estações. A capa dele é muito linda. É linda, A capa dele é muito linda. Ficou linda, muito bonita, muito delicada. Sim. Uma imagem muito bonita. Capa vende, tá? É, verdade. Aprendi isso também apanhando. Eu quero isso daqui, mas isso daqui é vendável? Pois é. Capa vende, viu? Capa vende muito. Tem que pensar muito na hora de publicar a capa que você vai colocar. Principalmente se for uma coleção, uma coleção de livros. Sim. Não pode destoar, eu comecei, depois eu me arrependi. Você já fez, você já publicou. Então aí você vai querer fazer o outro diferente, já não é uma coleção. Então a capa... tem que ser muito bem elaborada. Sim. Também, né? Exatamente. Faz parte... o livro é uma composição de vários profissionais. Ele é visual, é tato, é tudo. Você mexe com todos os sentidos. Papel amarelo, papel branco. Qual papel? Né? Sim. Capa com orelha? Sem orelha? Qual a finalidade da orelha? Só colocar o rosto do autor? Não, porque se você quiser, você pode colocar o rosto do autor aqui. Não é só essa a finalidade da orelha, né? Mas você falou do que tem muito em mim, tem muito nas histórias. E o engraçado é que quando eu estou escrevendo, que eu estou desenvolvendo ali a história, eu não fico pensando, vou pôr isso porque a minha experiência não é racional o processo, né? Eu vou criando a história, vou criando. Aí depois que eu pego para ler, porque quando eu acabo, né, dou uma esfriada, fico aí 1 semana, 2 sem mexer, né, no livro, e depois que eu volto para fazer a minha leitura crítica, que daí é a hora que eu vou corrigir, né, o personagem era loira, depois com morena, essas coisas que a gente vai arrumando aí. Atingiu o cabelo. Mas aí tem que explicar isso, né? Não pode simplesmente, ela era alta, de repente ficou baixa, né? Tem que dar. Então, você precisa, né, corrigir essas coisas. E aí, na hora que eu estou fazendo essa minha leitura, que é uma leitura mais crítica, aí é que eu percebo o quanto tem de mim nas histórias. Então, é um processo muito inconsciente, de você ir colocando ali, vou pôr assim, vou escrever assado, essa experiência tal, vai desenvolvendo. Depois que eu leio, que eu já criei tudo, aí é que eu vou perceber o quanto tem de mim. De mim, eu, Kátia, a minha personalidade e das minhas experiências na vida, ou as coisas que eu vivenciei, entendeu? Então, é um processo muito interessante. Por isso que eu digo que a escrita é uma ferramenta de autoconhecimento, sem dúvida. E se você fala em algo que a gente vai falar já, que é o Cabernet Literário. Também. Minutinho, tá? Então, você vai se apresentar para uma pessoa. Você vai se apresentar como engenheira química, enófila, escritora, que mais?
Eu não vou falar do Cabernet literário agora. Não. Você se apresenta como? Isso. Como que você se reconhece hoje? Hoje eu digo, eu sou engenheira e sou escritora. Engenheira e escritora. É a minha apresentação. Até um tempo atrás eu tinha um pouco de vergonha de falar que eu era escritora. Olha como é o negócio, né? Também não falo, o preconceito. Você fala... Eu não falo, não. Ah, eu sou escritora. Aliás, eu não sou mesmo. Eu não tenho 7 livros. Mas você já escreveu um livro, então você é escritora. 2, então, pronto. Eu costumo não sou escritora, eu sou pesquisadora. Tá bom. Pode ser também. Mas eu penso assim, você publicou, então você é um escritor. Pode ser que você não dê continuidade nessa sua carreira de escritora, mas você trabalhou como escritora em determinado ponto. Então, eu fui trabalhando isso na minha cabeça para entender que isso é uma segunda profissão. Eu posso ser engenheira e escritora, dá para levar as duas coisas, entendeu? Certeza. Claro que trabalhando com a engenharia, fazendo consultorias, ou seja como for, eu vou ter menos tempo para escrever, não tenha dúvida. Mas se eu quiser continuar escrevendo, eu vou dar um jeito. Sim. É isso que eu digo, e eu quero. Então, a gente vai conseguir conciliar. Então, eu costumo me apresentar como engenheira e escritora, sim. O Enof lá... vai ao longo da conversa depois. Né? Assim, esse primeiro aqui, você disse que você escreveu enquanto você corria. Então, você tinha tempo, se o ambiente é favorável onde você está correndo, a mente corre junto. Corre junto. Né? Corre para outro lugar. Para outro lugar, né? Agora, nem sempre você está correndo, mas muitas vezes você está escrevendo. Então, assim, existe um momento do dia... Existe um dia da semana, existe... é depois, na hora que eu vou dormir. Tem algum momento em que é mais favorável para você escrever? Tem. Eu gosto muito de escrever no final da tarde. Gostado, né? Hora da Ave Maria. Exato. Tipo, no final da tarde, eu digo assim, como eu tô em casa, então eu consigo, a partir de umas 3, 4 horas... Aí eu sento e vou até umas 6, 6:30, às vezes. Todo dia? Eu tento fazer todo dia. A não ser quando a gente tem um compromisso uma rotina de escrever mesmo. Criar uma rotina, exato. Porque mesmo que eu não... Porque às vezes você tá meio travada, né? Travar faz parte, não é uma coisa... Não é assim, eu tô inspirada todo dia e pronto. Não, isso acontece de, às vezes, se sentar ali e não tá afim. Já aconteceu várias vezes. Mas normal, aí, o que eu faço? Eu vou pesquisar alguma coisa, ou eu pego um outro livro para ler, para você, pelo menos, pensar naquela história que eu estou desenvolvendo, o encaminhamento que eu vou dar para ela, entendeu? Isso também é parte do trabalho do escritor, porque o escritor acaba se tornando um grande pesquisador, né? Tem coisas que eu não conheço, que eu quero colocar naquela história, então eu preciso pesquisar, porque eu não sei tudo, né? O escritor não é um cara que, né, sabe tudo. Então, a gente pesquisa. Você vai pesquisar a história, às vezes entra no Google mesmo. Como que era a cidade de São Paulo na década de 50, sei lá. Sim. Então, aí você vai lá olhar a forma de falar, o que tinha na rua. Isso faz parte do trabalho do escritor, porque depois você vai pegar essas informações e transformar na tua história. Então, quando, às vezes, eu sinto que está engasgado, que não está saindo, aí eu parto para pesquisa. Ou para leitura de algum texto que pode me inspirar a escrever. Isso é um processo, pelo menos para mim, funciona muito bem. Sim. De você pesquisar e ler, que daí vai te ajudar a clarear as ideias, né? Sim. Gente, tá vendo? O livro, além de desenvolver o seu autoconhecimento, como você disse, ainda te torna uma pessoa mais culta. Ah, sem dúvida. Porque para você criar seus personagens, para você criar aquele fundo, né, da história, né, onde ela ocorre, se você quiser fazer um trabalho bem elaborado, vai ter que ter um trabalho de pesquisa junto também. Bom, você já disse que vai ser lançado um livro agora, esse mês, isso, né? E já tem outro em produção? Como já tem outro em produção? Ela não vai parar. Não vou parar. Posso reduzir a marcha, mas parar nunca. Exatamente. Não, tem. Eu não sei o que vai ser dessa história, porque, como eu falei, eu começo a escrever depois que eu vou sentindo para onde que a história vai me levar, né? Sim. Talvez fique uma história mais curta e tal, mas, assim, eu tô com essa em desenvolvimento, mas eu já tenho uma outra que tá... Porque é uma coisa engraçada. Eu acho que quanto mais você inventa coisas, mais a sua mente cria, né? A criatividade você vai desenvolvendo aquilo. É um músculo, né? Que você está ali desenvolvendo. Exatamente. E ele vai ficando mais forte. Então, tudo dá motivo para escrever, né? Então, eu já tenho uma outra ideia que eu já fiz um rascunho lá que talvez saia. Então, assim, sempre vai ter alguma coisa em produção. Sempre vai ter alguma coisa em produção. Sempre vai ter alguma coisa. Tá certo, eu acho que é maravilhoso, é um mundo diferente, um mundo à parte, né? Muito. Agora, os livros, eles giram, eles circulam dentro de um outro mundo à parte, que é o mercado editorial. Sim.
Como que você pensa a respeito? O que você pensa a respeito do mercado editorial? Então, essa coisa do crescimento do e-book, né, das vendas pela internet e tal, acho que deu uma guinada assim, no mercado editorial, né? Tanto é que a gente viu várias livrarias, né, fechando, aquela coisa. E, inclusive, as livrarias, eu acho que estão se reinventando, né? Se transformando em café, um espaço cultural para eventos e tal, porque aí você atrai as pessoas para coisas além dos livros. Sim. Né? Então, isso é uma mudança muito grande. E o mercado editorial não é fácil. Essa coisa do tipo, vou viver só da escrita. E eu acho que isso não é no Brasil. Eu acho que isso é uma coisa meio mundial, né? Porque para o escritor viver só da escrita, o livro dele tem que virar filme, ele tem que ser chamado para dar aulas, para fazer palestras, tudo coisas pagas que ele vai ganhar de outra forma, além dos direitos autorais dos livros que ele vende. Sim. Então, é um mercado difícil mesmo. Infelizmente, a gente até estava falando disso, né? Tem muitas empresas, eu vou chamar de empresas, que se dizem editoras, que não são editoras, elas são gráficas, elas pegam o seu livro, montam uma capa e imprimem. Elas não fazem revisão, elas não fazem um trabalho de preparação de texto, nem de edição, não fazem nada. Então, cuidado, se você for publicar o seu livro, se atente a isso. Porque tem muita gente, não que eles sejam, vamos dizer assim... Eles encontraram um nicho para ganhar dinheiro e eles estão nesse nicho para ganhar dinheiro. Exatamente. Não é para produzir um material de qualidade, é para produzir material de consumo. Consumo rápido. Isso, então, é diferente de ser uma editora de livros que vai pensar, vai elaborar, vai trabalhar junto com o autor para que aquilo seja uma obra diferente. Melhor do que qualquer outra que caia na mão de qualquer pessoa que vai querer ler. E esse é o trabalho da editora de verdade. É uma editora de verdade. Não é produção em escala. Não é produção em escala. É uma produção autor-editora, procurando a melhor forma de produzir aquela obra em especial, em particular. Cada obra é uma obra de arte diferenciada. Certo? Sim. E outra coisa que a gente também... A gente já... Poucos leem. Brasileiro, poucos leem. Além disso, a gente tem uma concorrência hoje muito perniciosa, que os streamings. Tudo, né? Toda a rede social, todas as redes sociais. As redes sociais. Então, esse trabalho aqui nosso, do Estúdio Hércules, é para que a gente entre... Arruma um puxadinho aí dentro dessa história da mídia social para dar espaço para os livros. Porque se você for ver, as pessoas ficam lá só vendo o que os artistas estão fazendo, tarararará, olha aquele musculoso, olha não sei o que lá. E o livro ele vai ficando cada vez mais na prateleira e não na mão das pessoas. A gente quer que o livro vá para a mão das pessoas, para a mão dos leitores. Por isso, esse trabalho aqui eu entendo, né, como diretora de uma editora, eu entendo que esse é o trabalho, essa é a função desse trabalho que a gente está fazendo aqui hoje. Tentar encontrar esse público que quer um trabalho editorial bom, de qualidade, como o dela, e ela não está publicando comigo. Ela está publicando com outra pessoa, que é o que eu venho dizendo. Aqui não é a minha editora, aqui é o Estúdio Hércules, aberto, né? Aberto para os escritores divulgarem os seus trabalhos para os seus públicos, que são diferenciados. Sim. Como é que você vai encontrar esse público na mídia se você não se apresentar, se você não falar sobre o seu trabalho, se você não contar a sua história de vida para estimular que outros também escrevam? Por aí afora. Então, é um trabalho... Todo mundo tem história para contar, Todo mundo tem história para contar. Tem uma história para contar. Então, é disso que se trata. Esse trabalho aqui do Estúdio Hércules com os escritores. E a das redes, nós já falamos aqui. A rede social, gente, ela é maravilhosa. Eu não estou falando mal da rede social. É como eu não posso falar mal da inteligência artificial. É a utilização que se dá. É como uma faca, né? A faca tem 2 legumes, certo? Como ela tem 2 legumes... ela pode ser usada para 2 coisas completamente diferentes, né? Porque os legumes são diferentes. Pois é. Não é? Então, é isso que eu estou falando. Então, a gente tem que... Deram um limão na nossa mão,
E a gente vai fazer disso uma limonada. Pois é. A mídia social tá aí, não dá para lutar contra ela. A gente tem que usar, é uma forma de divulgação. Não pode lutar contra a realidade, contra a modernidade, de forma alguma. Mas é saber utilizá-la a favor dos escritores. É isso que a gente está buscando fazer aqui. Sim, tá? Sim, exatamente. Então, aí muita gente pegou seu livro na mão, muita gente leu, aí te deram um feedback. Como é que foi isso para você? Porque assim, gente. Muita gente falou assim, Rosa, eu não entendi nada, tá? Falei, eu sei, eu não tenho essa didática toda, eu não tenho como passar essa ideia. Não é assim, eu não tenho essa didática toda, assim, eu sou uma pesquisadora, eu tentei passar para o papel aquilo que eu compreendi, mas existe uma dificuldade, né? Agora, eu acredito que com você, outros falaram que o livro é lindo, então também, o livro é bonito. É bonito. Então, assim, Kátia, para você, você teve retorno das pessoas que leram seus livros. Sim. O que você sentiu disso? Então, no primeiro momento, tiveram algumas críticas por conta de correções. Porque tem muito erro. Não sei, porque a primeira edição do Em Busca da Fotografia, eu não fiz a revisão, nem eu mesma fiz a revisão. Foi do jeito que saiu, foi. Então, realmente, tinha muito erro. E aí, mas foi um feedback positivo de amigos, inclusive, que leram. Falaram, tem que corrigir, não pode, né, você manda alguém ler, sei lá, para não ficar publicando com um monte de erro, porque você vai digitando, você não, né, enfim, se você não lê direito depois, você vai publicar com um erro mesmo. Mas o que eu achei, assim, que foi mais legal, mais positivo, é que, principalmente das histórias, né, do Em Busca e as que vieram depois, porque teve um feedback assim do tipo, nossa, eu viajei com os seus livros, eu fui para lugares que eu não conhecia e conheci através das suas histórias. Então, isso é uma satisfação grande, porque significa que eu consegui descrever as cenas e os lugares de uma forma que a pessoa conseguiu visualizar na cabeça dela, né? Então, isso é muito legal. É uma coisa positiva. E a outra crítica também positiva, assim, um feedback positivo que eu tive, foi você tem a leitura é fluida, não empaca. E eu fiquei pensando, eu falei, vai ver que é porque eu sou engenheira, né? Exatamente. É aquele seu lado que tem que ser reto. Isso, exatamente. Então, assim, eu aprendi... Papo reto. Exato, papo reto. Eu aprendi a romancear, porque a literatura, o legal é isso, de você usar metáforas, usar coisas, né, que vão fazer a mente viajar de criatividade mesmo. Mas você não pode empapuçar a leitura, né? Aquela coisa que você lê um parágrafo 3 vezes para entender o que o cara está dizendo, que você não muito rebuscado. E às vezes, tudo bem, não vamos criticar, porque é mérito do cara escrever, do escritor, né? Escrever assim. Mas é cansativo. O público, em geral, não gosta. As pessoas já não gostam de ler, porque já é difícil convencer o povo de ler. Se você tiver uma leitura muito rebuscada, vai ser uma minoria que vai ler, que vai conseguir acompanhar a tua escrita. Então, eu penso que é positivo. Pelo menos vão ser livros que todo mundo pode ler e ninguém vai... Eu espero ensinar alguma coisa através dos meus livros sem que eles sejam difíceis de ler, entende? Eu vou dar o meu antes, sem você me pedir. Como eu tinha dito, a gente começa o livro, as histórias são meio down, né? São meio sombrias. Sombrias. Agora, a última história desse livro, Café com Aroma... História com Aroma de Café. História com Aroma de Café. A história, o ambiente que ela criou, os personagens que ela criou... Eu sou manteiga derretida. Eu fiquei muito emocionada, mais do que normalmente eu já fico quando eu leio um bom texto, né? Esse texto me emocionou, porque eu lembrei da minha juventude, o ambiente em que eu vivi, quando eu ia para Minas com as minhas primas. Aquilo ali foi me envolvendo, eu me vi naquele ambiente. Muito, muito bonita a história. História com Aroma de Café. A história com Aroma de Café. É a última história desse livro aqui, Histórias que eu escrevi enquanto corria. É isso? Que escrevi enquanto corria. Muito bonito. Parabéns mesmo. É um texto muito lindo. Ele foi encomendado esse daí, né? Foi uma encomenda para um evento específico do Cabernet Literário. E dos seus... São 7. Até o momento. Vai ter o 8º agora. Vai ter o 8º agora, Então, eu vou dizer assim... Qual deles você indicaria para a pessoa te conhecer? Ou a pessoa iria no teu lançamento e lá ele já veria os outros? Os outros todos vão estar lá também? Sim, vou levar todos. E aí a pessoa que for a comparecer já vai ter oportunidade de conhecer todos esses livros ao mesmo tempo. Sim, sim.
Bom, fica o convite para vocês irem dia 27 lá no Brazucas, vai ser um prazer receber todo mundo lá, né? E aí eu vou estar lançando o Fazenda Camélia, que é o lançamento específico do Fazenda Camélia, mas vou levar todos os outros. E para quem quer começar a conhecer a Kátia, parente escritora, eu sugiro começar pelo Em Busca da Fotografia Perfeita. Certo. Que é o livro de entrada mesmo, é um livro fácil de ler, porque ele ficou curtinho, uma história muito fluida, bem sem muitas reviravoltas nem nada. E a partir desse, aí vai seguindo para os outros. Ou, se você quer uma história um pouco mais pesada, um pouco mais complexa, o Herança Sombria. Herança Sombria foi um livro que eu curti muito escrever, me diverti muito escrevendo. Ele é um suspense, não tão carregado, mas é um suspense. Não, Stephen King? Não vai ser proibido? Não vai ser proibido? Não. Ele é um suspense, tem algumas coisas de paranormal, assim, cenas que são mais tensas, mas ele me diverti muito escrevendo. Inclusive, é o livro que eu usei parte da história da minha avó paterna, quando ela é nascida em Portugal, e veio para o Brasil, e eu usei essa história dela para construir a história da personagem principal. Então, assim, eu curti muito escrever, assim... eu me divirto escrevendo, todos eles eu me diverti muito escrevendo. Como eu falei, eu entro na história. Né? Kátia, e esse lançamento, ele vai ser dentro do seu projeto, que agora eu quero que você fale, que é o Cabernet Literário? Não, ou é uma não, é separado, é um evento à parte. Vai ser um lançamento do livro mesmo. Tá. O Cabernet Literário tem uma outra proposta. Então, agora, você fale sobre o Cabernet Literário. Tá. Então, o Cabernet eu lancei porque... como enófila, né? Eu fiz um curso de vinhos quando eu estive morando em Portugal, inclusive. Aprendi muito, sobre vinhos lá. E eu gosto muito de vinho, gosto da história dos vinhos e tal. E aí eu juntei os dois porque eu pensei em juntar a literatura e o vinho. Foi daí que surgiu a ideia do Cabernet Literário. Então, inicialmente, era um encontro para a gente conversar sobre um livro tomando vinho. Quase um clube do livro. Só que, ao longo dos encontros, o Cabernet, eu fui percebendo a necessidade das pessoas de conversar, de falar, de colocar suas reflexões. Isso é muito interessante, esse processo, assim, de você entrar em contato com pessoas novas que vão surgindo ali. E elas... A gente quer falar, né? A gente quer contar a nossa história, quer compartilhar a nossa história e tal. E aí o Cabernet acabou se tornando um encontro temático. Então, essa história, inclusive, que você falou, a história com aroma de café, foi escrita especificamente para um encontro do Cabernet Literário que eu fiz em Serra Negra. Nossa. Lá no restaurante Serra dos Cicales, em Serra Negra. Que foi específico para esse encontro por conta da região, que eles estão dentro da Rota do Café, lá de Serra Negra. E aí teve outro que eu escrevi chamado Experiência Mística também, foi para um encontro do Cabernet Literário. Teve, bom, enfim, o último que eu fiz agora também de Serra Negra foi Desconectar, que é com a proposta de você se desconectar um pouco das redes sociais e olhar para dentro de si mesmo. Então, o Cabernet Literário acabou sendo um encontro para a gente tomar vinho e curtir uma boa gastronomia, porque sempre tem umas comidinhas muito boas nos lugares que eu faço, e discutir sobre um tema específico, que pode ser um livro, ou um conto, ou um filme, enfim. O Cabernet Literário é isso. Muito legal. Kátia, eu só tenho a agradecer você ter vindo aqui hoje. Estou muito feliz, gostei demais, gostei do seu trabalho. Desejo a você todo sucesso, desejo que você continue produzindo muitas obras, que o Cabernet Literário se torne um grande sucesso, que forme fila para distribuir senha. Sigam o Cabernet nas redes sociais. Você não toma vinho? Tá bom. Não, a gente... Suco de uva? Sim, suco de uva. Suco de uva. Sempre tem alternativa. Toma um suco de uva, mas vai lá, participa. Leia os livros antes até, não é? Do Cabernet, antes do encontro. O ideal é que você já tenha o livro em mãos, para quando chegar ali na hora, você poder entrar dentro de um bate-papo filosófico sobre exatamente do que trata aquela obra. Né? Isso é muito bom porque enriquece para todo mundo. Cada um vai apresentar a sua visão. Não vai só escutar a visão dos outros, mas vai ter a sua própria visão daquela obra também. Exato. Então, acredito que isso
é o que é o Cabernet, na verdade, exatamente, né? Se toma, e se gostar de vinho, aproveita e toma também uma taça de vinho. Com certeza. Tem então, sempre incluído na inscrição a taça de vinho. Isso. Então, Kátia, você quer falar mais alguma coisa, deixar mais algum recado? Eu quero agradecer pelo convite. Eu que agradeço. Também desejo o maior sucesso aqui para o estúdio. Eu espero que venham Deus muitos quiser, escritores. E eu espero, né, que as pessoas leiam. Peguem um livro e leiam. Deixa de lado um pouco o celular, né, a televisão. Senta nesse momento seu, você com você mesmo, e curta uma boa história. Podem ser as minhas, mas podem ser de um escritor que você goste. Mas se dê esse prazer da leitura, né? Porque isso vai desenvolver tudo em você. O teu raciocínio, tua criatividade, a cultura. E vai te dar paz, assim, de você entrar em contato com você mesmo. Os sentimentos que vierem com aquela leitura. A leitura é um momento muito intimista, assim, individual, né? De cada um. Enriquecedor. Enriquecedor. Em todos os sentidos. Leiam. Mesmo que seja só 2, 3 páginas por dia, porque você não tem muito tempo e tal, mas senta lá num cantinho e leia. Leia. Você não vai perder nada ali, só tem a ganhar, né? Então, muito obrigada. Até o nosso próximo encontro. E, Kátia, muito obrigada também. Eu Até que agradeço. mais.